E está começando mais uma live. Eu sou o Ansem e hoje vamos começar a fazer os nossos reviews aqui. Eu tô devendo da semana passada que eu ia fazer live. Eu admito que eu dormi demais e não consegui abrir live no horário. E eita pega. O Omni chegou tomando strike. Omni, não escreve em caixa alta. Não escreve em caixa alta, porque eu mandei o bot da timeout, porque tem uns tempos atrás o pessoal ficou spamando desenho e ofensa pra galera. Aí pra evitar esse tipo de coisa eu fiz o bot ser implacável nesse ponto. Então me desculpa, mas como foi só duas mensagens, não tem problema. Então daqui a pouco você escreve normal. A Beca também chegou aí. Bom dia, Beca, Joca. O Stone já chegou mandando Prime. 9 meses. Nasceu, Stone. Nasceu. E aí, como é que vocês estão, gente? Então, como eu estava dizendo, na semana passada eu dormi demais. E por isso que eu não fiz a live. Mas agora hoje eu falei, não, hoje eu vou fazer pra eu cumprir minha promessa. Justo. Vou mandar pro pessoal acompanhar. Valeu, Omni. Está doente você? Tá tirando as doenças padrão, tô normal. Tirando as doenças crônicas, né? Estou normal. Ô, menino, se você não segue, segue aí no canal, por favor, que aí dá uma ajuda pra gente chegar aos 1.000 seguidores. Tá faltando um pouco mais de 24. Aí se você curtir o conteúdo, quem sabe você dá um sub também, faz um donate. Mas é isso, gente. Vou então, já vamos embora aqui. Tem algumas imagens. Deixa eu adicionar. Não vou adicionar agora não. Depois eu mostro as imagens e comento algumas coisas. Então deixa eu mudar aqui pra tela do mangá, ó. Não sei se tá aparecendo aí. Deixa eu fechar isso aqui. Ah lá, aí no capítulo anterior, não que saiu agora, o da semana anterior, teve a capa colorida que a gente vê os Mugiwaras comendo batata doce, muito bom. Várias raposinhas ninja, né, que treinou com a... Esqueci o nome dela. Com a ninjinha aqui. A Otama, o Zoro com o bonezinho escrito joga fora. Shinobu, isso. A Shinobu. É engraçado que ela tá gordinha aqui, só que na história do. Na história lá de capa lá, a gente viu que ela foi rejuvenescida misteriosamente. Né, ela assando as batatas doces no meio das folhas. E várias raposas ninja lá atravessando a ponte. Agora parou um funkeiro aqui na frente, mas tudo bem. A Nami com a blusa escrito Any Port, ou qualquer porto. Muito bom. É isso, então bora. Ó, aí a gente vê, continua aqui no
flashback do Shebeck. Ele estirado no chão, chovendo, tossindo, maldição. A maldição foi quebrada. Ou seja, na brutalidade, com um hack potente o suficiente, é capaz de romper a maldição do Dome Reverse. A gente viu o Roger e o Garp, os dois dando golpe junto, com um hack fudido, que estremeceu e derrubou um pedaço da montanha de God Valley. A gente vê Na verdade, a gente vê os três nesse quadro, né? Tá o Roger ali, o Shebeck aqui estirado e o Garp ali também caído. E a chuva caindo forte. E o Shebeck acordado, né? E aí a gente vê ele pensando, né? Ah, vou conseguir sair vivo. Né? Ele pensa assim, eu vou conseguir sair vivo? Tendo esperança. Aí ele só vê a silhueta. E aí ele vendo os Cavaleiros Sagrados vindo na direção dele, não vou conseguir sair vivo. E aí ele meio que rezando, né? Tipo, pro Garp, pro Roger, fuja, né? Vocês dois não devem morrer. Aí você vê esses boss, esses três bosta aqui, esses Cavaleiros Sagrados, vindo matar o Shebeck. Tipo, porra, cara, mano, eu não entendo esse fandom. Eu não entendo esse fandom que fica enaltecendo esses caras. Esses caras são uns bosta, velho. Esses caras são uns bosta, mano. Como é que os caras aqui... Ah, mas eles são foda, eles aguentam a porrada. Claro, tem energia infinita, eu também. Pera aí, só um segundo. Agora sim, fecha aqui. Agora voltando. Como é que o fandom gosta desses... Acha esses caras foda? Esses caras são uns bosta. Eu insisto. O Usopp... Que a gente sabe que o Usopp não é um dos personagens mais fortes. Ele faz parte do trio fracote do Chapéu de Palha. Derrotou, explodiu metade do corpo da Gunko em um quadro. Pá, 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 acabou. Se ela não regenerasse, ela tinha morrido. O Jinbe, a gente vê o Jinbe deu o golpe lá, derrotou esse bosta aí do Summer Electro Hits também, com um golpe. A gente viu o Gaban dando uma rasgada na galera, derrotando com um golpe. Ele só não acabou com os caras por causa do filho dele que tava de refém. Aí você me fala que esses caras é foda. O cara foi lá roubar kill, mano. Quem já jogou League of Legends ou algum MOBA da vida, sabe o que é isso daí, ó. Você vai e faz toda a parada, dá dano pra caralho inimigo, o inimigo com um PV, você vai lá e rouba kill. É, só escuta a narradora falando Killer Spree. Foi isso aí. Esse é o grande... O pai do Sanji aí é o maior Killer Spree do One Piece. O cara roubou a kill, mano. Roubou a kill do... roubou a kill do Garp e do Roger, tá ligado? E é o mais legal, sabe o que é? É isso aqui, ó. Vocês conseguem ver, ó, que ele tá falando, é mesmo, esqueci de dizer uma coisa. Fico feliz que conseguiram me parar. Ele ficou feliz que o Garp e o Roger conseguiram deter ele. Ele pensando, né? Só que ele tá lá estirado aqui, ó o sorrisinho de canto de boca. Ele como um D morreu sorrindo também. Lógico, não dando risada aberta igual tudo, porque o bicho tinha acabado de tomar um golpe devastador, né? Tava só o coió, mas mesmo assim ele morreu sorrindo. Agradecendo. E aí os bostão do
do Fingarland ali, arrancou um PV dele. O Andarilho disse no chat, ó. Eu tenho esperança que ele tá vivo, pois o Rayleigh e Gaban tava indo aí. E possivelmente o Barba Branca com o Polo. Esse feri não, Barba Branca de jeito nenhum ele tava indo por aí. O Barba Branca já deu linha na pipa. Já vazou, deu vazare. Saiu dizendo, cantando pneu. O Barba Branca é outra fraude. Lá, e aí corta a cena depois, que a gente vê que tem o momento da estocada, né? Afincado, sangue voando. O último pensamento do Shebeck é agradecendo o Garp e o Roger. E aí tem esses quadradinhos que vai ficando menor, que eu já cansei de falar que denota passagem de tempo. Então passou um tempo que eles mataram o Shebeck, eles foram embora, e aí o Gaban e o Rayleigh acharam os dois e estão levando embora. Tanto que até a chuva parou, ó. Lembra? Tava chovendo. Aqui só tá a água da chuva, ó. E não tá chovendo mais. E aí a gente vê o Roger e o Gaban comentando aqui. Tá preocupado com seu inimigo? Eu também sou um dos seus inimigos. E o Roger falando, Rayleigh, que conhece... o que aconteceu com o Rox? E aí o Rayleigh fala, ele foi morto. Ou seja, eles chegaram lá, viram o corpo do Shebeck e já tava de Vasco já. Então, não tem possibilidade de ele estar vivo. Oxi, não carregou a página? Deixa eu dar um refresh. E aí a gente vê uma mega implosão não, né? A gente vê a ilha afundando com tudo. Rápido, a ilha está colapsando, não deixa os piratas escaparem. O navio do Roger está começando a se mover, atirem. Ah lá, e aí o que aconteceu ficou ausente dos registros das páginas da história. Mas então tu acha que o Roger e o Garp ali, eles jogados e os cavaleiros não mataram? Não, eles estavam afastados. Eles estavam mais afastados. E outra, né? O Roger e o Garp aí, ele devia estar com mais PV, né? Aí eles, eu não aguento, eu não consigo, eu não mato ninguém se não tiver com um PV desacordado. Por que eles não foram lá e mataram os três logo de uma vez? Esse que é o ponto. Então, mas é o ponto que eles não mataram, né? Eles são uns bosta. Só prova o meu... Isso que você tá apontando, Andarilho, só mostra o meu... Só prova o meu ponto. E aí a gente tem uma passagem de tempo, os canhão atirando, não sei o quê. E aí o narrador falando, né? Como uma cortina se fechando silenciosamente sobre um palco, a ilha desmoronou. E a ilha afunda, né? Nossa, agora bombeiro passando aqui na frente. Pronto. Não é uma ambulância levando o Garp e o Roger embora, né? Aí a gente vê o Garp na UTI ali com o Sorinho. A gente vê o Ace aqui, né? A gente vê o Ace na UTI também, porque esse aqui não é o Roger, é o Ace. Daqui a pouco vai passar o Papa, no Papa Móvel, Papa Leão. A gente vê o Garp aqui, a gente vê o Ace. O Ace, o Roger Ace, o Roger com a skin do Ace. A gente vê o Bostão do Barba Branca. Ah, não, porque o Shebeck é meu amigão. Shebeck é meu amigão. Tomei uma rasgada dele, eu não vou voltar pra ver o que aconteceu. Eu vou embora. Tem um outro cara aqui que chama Paula, vou embora com ele. Tá ligado?
E a Big Mom, né? Que a Big Mom é uma traidora que a gente já sabia, então whatever. A gente vê o Kaido Momo aqui, né? O Kaido Momo. Sem refém eu não consigo, né? Tipo, a gente vendo as principais nomes, cada um tomando seu rumo, né? Após um breve momento de silêncio, um imenso relâmpago com com incontáveis ramificações rasgou o céu. Né? Que é esse trovão aqui. E a gente vê cada um tomando seu rumo, né? A Marinha indo pra um lado, o Roger indo pro outro, Barba Branca indo pro outro, a Big Mom pro outro. Cada um foi pro seu Kaido. A gente vê o Dragon aqui estourado no navio da Marinha. O Shanks dentro do baúzinho dormindo. O Kuma, o Ivankov e a Jeanne escaparam lá com a patinha. E a gente vê o bracinho aqui da Ares e o Barba Negra também que escaparam. Olha lá. E com isso, várias novas histórias começaram, que é o título desse capítulo, né? Novas histórias. Com a morte do Shebeck, novas histórias começaram. O pessoal querendo abrir os baús de tesouro. O pessoal ainda não, ainda não. Vamos esperar o Roger acordar. Depressa, os caras querendo acordar o Roger pra poder dividir o tesouro, né? Aí o Roger levanta, o Roger skin do Ace aqui, levanta. A gente vê que a Gloriosa tava no navio do Roger. Isso é muito bom, porque ela estava lá, ela só foi lá por causa do Roger, aí ela teve a oportunidade, ela correu pro navio do Roger. Falou, não, agora tô no lugar certo. E aí ele pedindo desculpa pra galera por deixar eles preocupados, né? Que ele quase morreu. Aí o pessoal, né, pouco interesseiro. Ah, que bom que você tá bem, agora vamos dar uma olhada no que é mais importante. Aí ele ficava puto, maldito, vocês estavam esperando, vocês estavam mesmo preocupados? Aí de ver a Shaq e o Rayleigh aqui abraçadinho. Aí o pessoal, a Shaq tá só em salva, e também roubamos o tesouro, o pessoal, comemorando. E aí ele felizão, né? Foi um saque tanto. Aí até que eles escutam um barulhinho estranho. O que é isso? Aí o pessoal tá dentro do baú. Tem uma coisa dentro. Abra com cuidado. Quando o Roger abre o baú, eles veem o bebê Shanks dando risada feliz. Essa cena aqui é um retcon da mesma cena que tem no filme Red. Só que lá no filme Red, essa cena aqui, o Roger já tava bigodão já. É o Roger raiz. Aqui é o Roger Ace. Então o Oda fez um retcon aí. E foi assim que ele conheceu e o Shanks entrou pro bando. Corta a cena pra alguma ilha, né? Olha lá, a queda dos Piratas Rocks. Obviamente, as notícias foram bastante alteradas. E apenas os feitos do herói Garp estavam estampados nos jornais. Agora essa cena é a Canon, né? Então, essa cena passou a ser a Canon. Essa. O Roger Ace e o bebê Shanks. Exatamente, Tony. A gente vê num país aqui com arquitetura parecendo chinesa. Eu ouso dizer que isso aqui é Rapou. Vocês lembram onde que é Rapou? Rapou é onde tem aquela marinha lá do Donsai, Don Tinjiao, que é tipo meio chinês, né? Lazarento na mobilete passou aqui. O Smoker na mobilete. E tem essa estética chinesa aqui. Então pode ser a Ilha Rapou lá do Donsai. A gente vê um outro lugar aqui. Um carinha lendo o jornal. Que os piratas Rocks foram derrotados. A galera feliz. O Rocks morreu. Um lugar parecendo Londres, ó. Tem até o Big Bang aqui. Ah lá, e o pessoal sabia que o mais forte era o vice-almirante Garp, o herói de verdade. E a notícia jogaram tudo nas costas do Garp, né? Que ele salvou todo mundo e derrotou o Shebeck. E aí, enquanto isso, lá no quartel-general da Marineford, lá,
O Garp puto. Falando com o Sengoku, né? Aí o pessoal falando, tragam. Ele falando, né? Tragam o Morgans aqui, o Morgans. Tô falando que o Morgans que mudou a manchete. Na verdade, né? A Marinha que pagou pro. A Marinha não, né? O governo mundial pagou pro Morgans. Mudar a notícia, né? Ah lá, ó. E o Sengoku fala: pare com esse Garp. Obviamente foi o governo que pagou para ele escrever isso. Olha lá, o governo mundial e a marinha são organizações gigantescas. Se incluir os soldados, todas as nações membros, são dezenas de milhões no mundo. É impossível saber tudo o que estão fazendo. Então, quando percebo o pessoal do alto escalão está fazendo coisas insanas, eu só fecho os olhos. Aí isso mostra que o Sengoku também é um hipócrita do caralho, né? Fala de justiça, fala o cacete a quatro, vê as merda acontecendo. O que ele faz? Ele simplesmente fecha os olhos. Não tem nada a ver com isso, foda-se. Se ele é tão foda assim, se ele é tão certo, né? Se a justiça dele é tão correta, por que ele não faz nada contra essas mentiras, as fake news? Ah lá, e o Garp fala isso é exatamente o que eu odeio em você, sem que os dois começam a sair na porrada. E o pessoal falando pra aplacar a briga, não sei o quê. Ah lá. E aí ele fala, né? Se algum dia se você se corromper, eu mesmo vou te matar, viu? Só dá até um alívio saber que tem um amigo de peito, assim. E aí o Sengoku fala, você não vai pedir pra sair, né? Aí aqui, ó, esses dois balão é a passada de pano do Oda pro Roger, né? Idiota, tem um monte de coisas que para proteger aqui no fundo do penhasco. Que ele tinha acabado de falar. Como é que você vai ficar gritando no fundo do penhasco que não vai adiantar nada? Meio que o Roger não quis sair da marinha para proteger os marinheiros bucha. Mas a gente não vê ele fazendo nada para proteger os marinheiros bucha, né? Então essa passada de pano pro Garp aí passou um pano sujo, né? Acabou passando um pano sujo pro Garp. Aí já corta pra Elbaf, o Novo Mundo é Elbaf. A gente vê o Loki lá chorando. A gente vê o Loki chorando porque recebeu a notícia que o Shebeck morreu. E aí ele começa a lembrar, né? Você de novo, eu não vou te deixar entrar no navio. Quantas vezes tem repetir, Nanico? Você acha que aceitaria um pirralho na minha tripulação? Ele chorando, desesperado, né? Aí ele fala sério, que o cara que eu quero que me note não tá nem aí pra mim. E tem um pirralho enxerido que não larga do meu pé. Né, ele falando, né? Tipo, o Harold que ele queria que entrasse pro bando não entra. É o filho do Harold que tá enchendo o saco dele. Ele lembrou da tua facada que tomou. E aí a gente vê o Loki falando que acha que o Shebeck. Ele acha que o Shebeck é o Nika. É o Nika. Olha só como é que é curioso, né? A mente do Loki, né? O Shebeck, ele achava que o Shebeck era o Nika das lendas deles, né? Aí a gente vê lá no porto, onde tem o bar da ida, né? Oh, meu Deus do céu, eu abri live e começa a passar carro fazendo barulho, ambulância, o mundo cai, mano. Que inferno. Então. E aí o Shebeck ele conhece a história, que legal. Guerreiro da Libertação, aquele que ri enquanto destrói o mundo. Na verdade é o Loki que tá falando, né? Você é o Nika. Eu acho que você é o Nika, Rox. Aí o Rox, Nika? Ele é o Guerreiro da Libertação, aquele que ri, que destrói o mundo. Ele destruir. Aí o Shebeck fala, você é o rei do mundo.
Se alguém tivesse esse poder, seria o Herald, o poder de destruir o mundo. Olha só que curioso. É a live de leitoras aí, Pinheiros. E aí ele comenta, né? Quem teria o poder para destruir o mundo e destruir tudo seria o Herald. O que aumenta a expectativa de qual é a fruta. Qual é a fruta que é o tesouro dos gigantes. Exatamente, André. Ainda mais curioso sobre a Akuma no Mi. A Barabara, claro. Aí ele fala o Shebeck fala pro Loki, né? Escuta, Loki, dormindo em algum lugar do mundo existe um grupo de destruidores chamados Galeila, que é os gigantes. É os gigantes congelados lá de Punk Hazard. É o único que pode controlá-los é o seu pai. Ou seja, tem alguma coisa na bendita Akuma no Mi, que é o tesouro de Elbaf, que dá poder desses caras. Eu consigo reunir os foras da lei do Novo Mundo. Se o Herald e eu unirmos forças, quem no mundo poderia nos impedir? Aí o Loki fica, nossa, que incrível. Por que meu pai não se junta a você? Aí ele, por causa do amor. Mas aí ele fala, né? Mas eu voltarei 100, 200, quantas vezes for necessária para vê-lo. E aí ele volta o presente, ele chorando da morte do Shebeck. Ele com o jornalzinho ali pequenininho na mão dele lendo, né? Esses gigantes têm o mesmo nome da parada de construção de Water 7, certo? Certo. Provavelmente quem fundou a Galeila tinha conhecimento desses gigantes. Isso que o Shebeck fala. O Pinheiro está falando aqui no chat. Isso que o Shebeck fala me fez refletir. Será que o Barba Negra agora viu o cartaz do Luffy e vai atrás dele para pedir uma aliança? Uma boa, hein? Mas o Luffy jamais ia aceitar, velho. Por causa dele o Ace morreu, mano. Não, o Luffy não ia aceitar. Mesmo o Luffy é cabeça dura demais. O Luffy só aceitaria fazer uma aliança com o Barba Negra se a aliança fosse. Em duas situações o Luffy aceitaria. Duas situações o Luffy aceitaria fazer uma aliança com o Barba Negra. Se for pra dar uma sova no Akainu, o que eu acho que não precisa de aliança pra enfrentar o Akainu. Quem que é o Akainu na fila do pão hoje em dia? É um covarde só. E pra salvar a vida dos outros Mugiwara. É a única opção. É o único jeito que eu vejo do Luffy fazer uma aliança com o Barba Negra. Então, continuando aqui, ó. E aí corta a cena, a gente vê alguém falando num Dendemushi, né? Está acontecendo uma luta, o Rei Herald está de Elbaf está. Aí o narrador, numa certa ilha, a gente não sabe que ilha é essa, mas tem uma torre gigantesca ali. Aí outra pessoa no rádio falando, né? Respondendo. Ferindo civis? Aí o primeiro cara no rádio. Não. Quem está sendo espancado é um gigante delinquente, mas a cena tá bem sangrenta. A gente vê a galera ali em choque. É legal que essas casas têm aquela estética medieval, ó. E aí a gente vê aqui, ó. O Harold Naga mega evil ali, ó. Ainda não entendeu, né? Aí o cara já todo bagaçado no chão. Escorado numa casa ali. Eu entendi, me desculpe de verdade, eu nunca mais. Eu vou roubar os humanos. Aí o Harold, só silhueta. Você não entendeu. Nenhum de vocês entende. Aí ele pega e dá uma seta
Ele maceta a cara do gigante ali na porrada. Sai um bonezinho do gigante voando que tá escrito Gig, né? Deve ser de gigante. G-I-G. A galera fugindo assustada com a violência do Harold em cima do cara. E aí ele gritando de raiva, né? Lixos como vocês só têm corpo grandes. São os que criaram a história de terror dos gigantes. É por causa disso que não acreditam em nós. Nem mesmo o nosso desejo de nos unirmos a um mundo de paz. Nem nisso eles acreditam. E, tipo, a gente vê. Só nessa parte a gente já vê que essa raiva que o Harold tá batendo no outro. Não é nem porque o cara é um bandido e aí tá difamando o gigante. É a frustração dele ter virado as costas pro amigo e o amigo dele ter morrido por causa disso. Que ele não foi ajudar o amigo e o amigo morreu. É o remorso, isso aqui chama-se remorso. Deixa eu ver o que vocês escreveram aqui. Mais fácil ele chegar e roubar a fruta. O Pinheiros disse. Não, o Andarilho disse, é o Pinheiros. Mano, por causa dele não, tanto é que o Barba Negra pode usar esse argumento. O Pinheiros aí ainda diz aqui, ó. Se a única chance do Barba Negra querer o One Piece é porque o One Piece acaba com o governo mundial. Caso o One Piece não seja algo que acabe com o governo mundial, não vejo motivo para o Barba Negra querer chegar lá. Tanto é que ele quer se aproximar ainda mais do governo para fazer a mesma coisa que fez com o Shichibukai. Porque assim agora faz sentido ele manter o Moria vivo. Então, mas diferente, eu acho que, mas só que ele quer fazer isso, não é? Mas ele quer fazer isso, acho que não por derrubar o governo mundial. Ele quer fazer isso para ele tomar o lugar do governo mundial. Ele quer ser o rei do mundo, tirar o governo mundial de liderança e ele ser liderança e ele comandar o mundo. É isso que ele quer fazer. Eu acho que não tem altruísmo no que ele tá falando. Talvez tenha um pouco de vingança do que fizeram com o pai dele, mas não tem altruísmo nenhum na atitude dele. E o Moria ficar vivo, ele poderia usar o poder do Moria para animar os gigantes lá, pegar a sombra e transformar eles em zumbis e controlar eles, já que eles teoricamente estão mortos, né? Vocês não estão congelados vivos ainda, né? Então, mas se ele destruir tudo ali, não vai sobrar terra sagrada. Então, continuando aqui. O cara já tá com a cara amassada, o cabelo tá tudo desgrenhado do cara, espumando pela boca. Aí um dos subordinados do Herald falou: Vossa Majestade, ele já desmaiou. Para que o Bafo se juntava ao governo mundial para evitar decepcionar o governo. Ele chorando. Ele já tá chorando agora. Não pude ajudá-lo por todas essas coisas. Meu grande amigo me implorou por ajuda e eu abandonei. Eu o deixei morrer. Aí ele lembra da fala do Shebecker. Mas não me sinto com sorte, Harold. Por isso estou pedindo a sua ajuda. E esse remorso que eu tô falando. Aí, tanto que no quadrinho seguinte, a gente vê o Harold gritando pros céus, tá ligado? Agora eu não posso mais voltar atrás, jamais perdoarei o mal dos gigantes. Entendeu? Ele não tá. Ele não tá falando pra alguém ali, meio que é como se ele estivesse falando pro Shebeck, né? Que agora ele escolheu esse caminho, perdeu o amigo dele, traiu o amigo dele. E agora ele não tem mais escolha. Agora ele tem que seguir esse caminho. Porque é o caminho que custou a vida do amigo dele. E a gente vê que tem um outro gigante aqui. Tem um gigante de touquinha. E aí o pessoal, tipo, caramba, né? Vendo ele gritar isso daí, o pessoal, caramba, né? Aí sai a notícia, né? O rei dos gigantes enlouqueceu. E aí corta de volta pra Marineford. A gente vê uma das celas, né? Fala aqui, quartel-general da Marinha, prisão subterrânea. A gente vê o Garp chegando,
E aí ele só chega ali na porta da cela. E aí o Dragon, pai, eu vou sair da marinha. Aí o Garp, eu sei. Ele tipo aceitou já isso, tá ligado? E aí o Dragon, e falando nisso, eu tenho nojo de você, gritando com o pai dele. Aí o Garp, eu sei. Aí o Garp só joga a chave da cela pro Dragon fugir. De todas essas merda que o Garp fez, essa foi a única coisa digna que ele fez. Deixar o filho dele fugir. Porque também, puta que pariu, né? Só faltava ele deixar o filho dele ser executado por corte marcial por traição, né? Volta pra Elbaf, a gente vê o navio do Herald ali. E o pessoal falando, Herald. Aí o Herald responde, né? Já me decidi. A gente vê a Ida, a gente vê o Jaru. E ele falando, né? Jaru-sama, é hora de eu parar de fazer coisas pela metade. Haraldin e Loki, vocês dois são os meus filhos preciosos. Ele com a mãozinha no ombro dos dois. A gente vê que o Loki deu uma murchada, né? A gente vê que o Loki deu uma murchada. Porque o Loki era muito maior que o Haraldin agora. Eles são quase do mesmo tamanho. Quero que vocês dois juntos cuidem de Elbaf depois que eu me for. Aí a gente já vê a chamada no rádio, né? A gente vê o navio do Herald indo pra Marineford e a chamada no rádio. É um navio do Exército Real de Elbaf. O cara, o quê? Aí o cara, desculpe, Herald, mas recebemos ordens para não deixá-lo aportar. Ó, o Stone falou. Ele salvou o filho, mas o Ace não era filho dele, né? Era filho do Roger. Ah, é. É o cara que já é conivente, com um monte de bosta, tem um demônio de sombra, meleca, que comanda o mundo. Eu sei disso. Que mata os outros arbitrariamente, que faz caçada humana. Eu sei disso tudo e continuo aqui e não faço nada a respeito por anos e anos, décadas. Ah, foda-se se o filho do cara que eu respeito, que confiou em mim pra eu cuidar, ele foi executado. Foda-se, né? Pinheiros, ô, velho, o cara não fez nada com a Kaino depois de Ohara. Onde o Garp tava no incidente de Ohara? Pois é. Ó, o Garp que viu tudo que viu que aconteceu em God Valley. O Garp soube do que aconteceu em Ohara. Viu o genocida de plantão Akaino exterminar a população inteira de Elbaf, que era inocente. Na verdade, todo mundo ali era inocente. Mas, segundo aos olhos da Marinha, aquele que fugiram antes eram inocentes, exterminou todo mundo. E o Garp não fez nada, tá ligado? Mas voltando. Mas então ele treinou Aokiji, que salvou quem? É, mas ele não sabia que o Aokiji ter salvado a Robin, poupado a Robin, não é mérito nem da Robin e nem do Garp. É mérito do Sol. Que o Sol era amigo do Aokiji. Em consideração ao sacrifício do Sol, ele não matou a Robin. Pinheiros. Primeira coisa que ele tinha que fazer era impedir os marinheiros de fazer essas merdas, se ele realmente queria proteger. Podia ter salvado a ilha inteira. Ó, voltando aqui. A gente vê o Herald ali de frente com a muralha
de Marineford, né? Aí ele gritando ali pro pessoal ouvir, né? Fazendo um discurso. Oficiais de alta patente da Marinha e dignatários do governo mundial, por favor, ouça o que eu tenho a dizer. Aí ele põe as mãos no chifre, quebra os chifres com as próprias mãos, os chifres dele que são herança dos gigantes ancestrais, quebra com as próprias mãos. Aí você vê que o pessoal, até o pessoal da Marinha ali, no humano normal, põe a mão na cabeça sentindo dor por ele, tá ligado? Mas o que é isso, cara? Ai, ai, ai. E ele com os chifres na mão ali fala: permitam que eu possa me redimir por esses 1000 anos de história. Quero pedir perdão por todos esses erros que os gigantes cometeram, para que de agora em diante os filhos de Elbaf possam viver plenamente sem ferir ninguém. Vou colocar à prova o meu juramento de paz para que possamos viver de mãos dadas com a humanidade. Quero uma chance para pagar pelos nossos pecados. Estou disposto até virar um escravo para isso. Quando o Harold fala isso, o olhinho do Imo chega a brilhar. Stone, cada cena eu tenho mais ódio desse merda do Harold. Escravo realmente não fere ninguém. Essa frase do Harold, final do Harold aqui, faz o olhinho do Imo brilhar e fala: ah, opa! Você aceita até mesmo escravo? Então peraí. Então vamos conversar. E essa foi a cena final do capítulo anterior. Certo, certo. Deixa eu ver as imagens aqui, peraí. Aqui tem uma. Deixa eu colocar aqui a imagem, pera. Uma montagem que eu vi, ó. Aquela cena, não sei se vocês estão vendo aí. Acho que é o Oden versão gigante. Ah, o Harold, né? Ó. A gente vê os três pamonha. Os três pamonha Cavaleiro Sagrado indo roubar Kyo. Aí o único jeito de. Minha irmã chegou. O único jeito deles, do Barba Branca, se redimir de ser um bosta, é se nessa cena que vem o trio idiota que roubar a kill do Roger, acontecesse isso aqui, ó. O Barba Branca voltasse, desse um terremoto, jogasse os três bosta pra longe, salvasse o Shebeck. Aí, fio, aí o Barba Branca ia ter um saldo positivo, mano. Ia quitar a dívida dele de ser babaca, de ser vacilão. Ia quitar a dívida dele. Barba Branca já estava longe quando tiver que morreu. Pois é, o bicho já tava falando: não, meu filho, vem cá, meu filho, meu filho. O Polo que é fã do Barba Branca, chegou assim: ó, esse aqui é meu filho, o Marco. Porque nessa época o Marco já tinha 5 anos, se eu não tô ficando louco. Entendeu? Então, esse aqui é meu filho. Polo, ele pode ser seu filho também. O dia que eu morrer, você cuida dele como se fosse seu filho. Esse era o único jeito do Barba Branca se redimir, cara.
Mas ele não fez isso. Ele não fez isso. Então minimizo isso daqui. Volta pra cá. Então, ó, aqui termina o review do capítulo. Nem sei que capítulo que é. Não trocou o nome do. Ô, caceta. Ó, aqui termina o review do capítulo 166 de One Piece, beleza? Então deixa eu fazer a marcação. Agora sim, agora a gente vai começar o review do capítulo que saiu hoje, oficialmente. Então bora lá. A gente já vê a história de capa aqui. História de capa não, pedido de capa, né? Capítulo 167, o filho de Ida. Aí a gente vê umas pessoas aqui da vila, de Cocô